reclamações feitas sobre os serviços de telecom voltados para as ofertas e promoções. Então, está lá uma oferta, uma promoção, porém nem tudo são flores. Como dizem, existem espinhos. É possível que você tenha algumas dores de cabeça. Então, existem reclamações possíveis sobre mudança de plano, ofertas de promoções ou bônus, mensagens publicitárias e cobrança. Eu vou te passar nesses 4 pontos, essas 4 visões de problemas relacionados a ofertas e promoções. Na questão de plano, existe você, por exemplo, não conseguir mudar o plano, ou o plano de serviço foi alterado indevidamente e ainda assim o plano de serviço fornecido, ou seja, que você está utilizando, é diferente do que você contratou. No primeiro, se você não consegue mudar de plano, entenda primeiro se é uma dificuldade sistemática da operadora, se é porque se você mudar de plano você vai ter multa, ou se a operadora está dificultando a mudança de plano. Existem esses 3 pontos que podem acontecer, por exemplo, e você tem que entender quais deles você se encontra. E aí, a forma de você corrigir depende de cada um. Se a multa é contratual, você aceita ou não. Se não aceita, aí você vai brigar sobre essa multa contratual. Se é erro sistêmico, aí a operadora, a prestadora de serviço, deve fazer essa correção. Então, se é algo que a oferta está lá bonitinha e você não consegue porque você é um cliente da base, aí, lógico que a prestadora ela deve fazer esse processo para você, por mais que você tenha uma certa dificuldade. Aí você fala com a prestadora, fala com a ouvidoria, fala com a Anatel, fala com diversos pontos até você conseguir. E aí o ideal é que você consiga fazer a mudança de plano para o plano que você deseja, estando correto. Quando a operadora ela muda o plano sem você autorizar, lógico que é desagradável, é ruim, ela deve voltar para o plano anterior. E aí, conversando com a prestadora, você deve conseguir fazer esse processo. E quando é diferente do contratado, é algo que você precisa reclamar se vier uma cobrança a mais e reclamar que o plano está errado para você fazer toda a composição. Quando eu faço a contratação de um novo plano de serviço ou de uma nova linha, na primeira fatura já vai vir as informações. Mas assim que eu ativo, é bom você fazer contato com a prestadora. O plano da linha tal ou o plano de internet tal, ele está configurado de que forma, quais são os valores, o que é que está no sistema. E aí você tendo essas informações, fica mais fácil de você antever, ou seja, ver antes de chegar a fatura. E aí você tem mais tranquilidade se tiver algo errado. Sobre as ofertas de promoções, por exemplo, existem ofertas com informações divergentes, incompletas ou omissas, que não deve acontecer. Toda divulgação da prestadora deve ter todas as informações. Então, toma cuidado com isso sempre antes de contratar. Outro ponto é quando você não consegue aderir à promoção, que é como eu falei antes. Você pode reclamar da parte de plano de serviço, mas se você não consegue adquirir aquela oferta que é apta para você, reclame. Existem atendentes que eles têm orientação para não fazer mudança de plano em algumas prestadoras. Se a pessoa quer fazer mudança de plano, ele simplesmente diz, não pode fazer isso porque é uma oferta apenas do site. Mas está errado. Qualquer oferta para cliente novo, independente do meio que seja, deve ser também passível para um cliente que já é da base, já é da casa. Outro ponto é se a linha, o contrato foi incluído em alguma promoção de forma indevida, lógico que está errado. Se você entrou em um contrato que não deveria, tem que ser ajustados. As contratações que foram feitas, por exemplo, sem aviso prévio, ou seja, você está num plano, mas foi alterado sem aviso. Então você também reclama que aquela questão que eu passei antes sobre você ter que ser avisado sobre o plano de serviço quando ele tem alguma alteração. Então essa parte de aviso deve acontecer sempre. Então, se você não ficou ciente, tem alguma coisa errada. E é bom todos os gestores terem as mesmas informações para você não ter desencontro dos dados. E aí fica mais fácil você ter ciência das informações e todo mundo ficar ciente do que é que está acontecendo. Outra questão é a parte de venda casada. Você sabe que você não é obrigado a aceitar nenhuma proposta da prestadora. E quando é uma venda casada, por exemplo, linhas novas com equipamentos, você tem que ter cuidado. Tem promoções que são atrativas e tem outras que o pessoal obriga dessa forma. E você não pode ser obrigado a contratar um serviço por causa de um equipamento. Isso é venda casada e não deve ser aceita por você, consumidor. Lembrando que toda oferta e promoção ele deve ser válida para clientes da casa,
ou seja, clientes já da base da prestadora e clientes novos, e não deve ter oferta de venda casada. Se você quiser uma oferta casada, ok. Se você quiser um conjunto de serviços, tudo bem, mas não deve ser obrigado a fazer dessa forma. O que acontece em alguns cenários, quando um consumidor corporativo quer aderir a uma proposta de telefonia, por exemplo, móvel ou até fixa, os consultores de vendas oferecem linhas novas, porque aí essas linhas novas vão entrar obrigatoriamente naquela composição. Mas aí você tem que ver se é adequado para você ou não, se você pode fazer essa mudança, se não tem obrigatoriedade de continuar com aquele número telefônico ou se você precisa deles. Outro ponto de reclamações constantes é o recebimento inoportuno de ligações de oferta. É algo que realmente chateia muita gente. Eu acho que a melhor forma de você evitar isso, primeiro, é você dizendo para a operadora que você não quer receber esse contato. Se receber, diga que não quer e bloqueia o número. E aí você vai continuar a bloquear os números que você achar indesejado. Em um tempo isso vai parar, é a ideia. A outra forma é você entrar com processo judicial contra a prestadora ou contra quem está te ligando com aquela oferta, mas eu acho que você vai perder muito tempo e muita energia fazendo esse processo, mas é de cada um fazer o que é seu de direito, que você tem o direito de não receber esse tipo de contato. E ainda mais até mensagem publicitária, você pode receber mensagem, SMS ou por e-mail com essas ofertas que você também pode fazer essa reclamação. Na parte de reclamações de cobrança, você pode reclamar por um serviço ou produto não contratado ou contratado e não entregue. Por exemplo, você contratou lá um plano que ele vai te dar 1 GB de internet, mas você viu que não é entregue isso. Aqui não tem 1 GB, eu estou utilizando aqui no máximo 100 megas, por exemplo, e aí você tem que reclamar com a prestadora essa composição. Eu fui cobrado por um serviço, mas o que tem ativo é outro. E aí você discute. Ou na telefonia móvel, você contratou internet com um serviço de voz, mas a internet não está ativa. E aí você reclama também desse tipo de serviço que você contratou e não aparece. Ou você pode ter contratado um plano de telefonia com voz com um limite, por exemplo, de 300 minutos, e você vê lá que não é isso que está contratado, é um outro plano. Então isso aí também está incorreto. E além desses pontos, uma reclamação que não deveria acontecer são as questões de fraudes. Existem ofertas de plano de serviço das prestadoras e que pode acontecer a fraude de contratação de plano de serviço ou até equipamentos pelo seu CNPJ e você não ficar ciente. Então tudo isso você precisa estar resguardado, ter todas as informações, guardar todos os dados e contratos que você tem para não ter problema com cobrança indevida, com contratos de ofertas que você faz junto das prestadoras. Praticamente toda empresa deve ter um contrato com a prestadora, deve estar dentro de uma oferta ou de alguma promoção. Por isso você tem que ter todos esses cuidados e manter o seu contrato na maior proteção possível, sempre prezando, lógico, para você pagar o que foi contratado, para você utilizar o que você contratou de forma tranquila, sem problema de comunicação, com qualidade, que é o que você tem direito. Então, esses são os cenários de ofertas e promoções dos serviços de telecom, telefonia e banda larga.